Mas como diria meu parceiro velho Vamp, quem tá comigo é o Giovanni Chacon, porque olha, o time que tá fazendo barulho é o São Paulo. Só tomara que não pague o bicão, né? Porque a galera tá praticamente anunciando o Lucas Moura. Calma, o Rami já tá lá, tá na casa. E tá assinado. Tá assinado. Assinou vai estar no Morumba? Não. Não vai pro Morumbi? Não vai. Que frustração. Informação que a gente trouxe aí nas redes sociais da Jovem Pan e trazendo aqui também na nossa programação aqui no Camisa 10. O James Rodrigues não estará no Morumbi porque ele chega apenas depois do jogo. Ainda não tem um horário definido. Então o James ele chega após a partida. Tem até uma expectativa que possa chegar na madrugada de domingo para segunda. Então não estará no Morumbi o James Rodrigues. Mas a ideia do São Paulo é fazer uma apresentação ou a ideia do São Paulo é num jogo fazer a apresentação do James? Então, o São Paulo ele vai fazer um anúncio ainda hoje. Tá. Então, nas próximas horas, está bem próximo de fazer o anúncio. Trabalhou bastante o departamento de marketing nas últimas horas para fazer esse anúncio do James Rodrigues. Então, em breve, o James Rodrigues deve estar, no mínimo, anunciado. Aí, durante a semana, muito provavelmente, podia vai ter vir num pacote, Podia, Lucas Moura e James Rodrigues. E aí tem informação do Lucas Moura. Então Vamos manda. falar pro pessoal, então. É o seguinte, ó. James Rodrigues assinou o contrato hoje pela manhã, já estava tudo certo, já estava palavrado, já tinha quase tudo acertado e tá acertado de fato com a equipe do São Paulo. Então, é reforço do São Paulo, pode ficar tranquilo o torcedor. Hoje ainda será anunciado e chega então amanhã para fazer os exames médicos, né, finais, tudo certo com o James Rodrigues. O Lucas Moura, qual que é o ponto? Né? Hoje já acordei mandando mensagem pro pessoal lá no São Paulo e é o seguinte, Lucas Moura, pelo que eu recebi, 90% de chance para fechar com o São Paulo. Uma chance muito grande de fechar com o São Paulo e o sim não é mais do Lucas Moura que depende, né? Tem algumas questões contratuais do empresário do Lucas Moura que estão ainda travando o negócio, né? E o São Paulo corre contra o tempo para poder inscrever os dois jogadores para a Sul-Americana, né? Uma inscrição que corre até o dia 31, ou seja, tem poucos dias para o São Paulo concretizar isso. O Lucas pode se arrastar por mais algum tempinho, mais uns 2 dias, essa definição do Lucas Moura, que vai ter um contrato, pelo menos a primeiro momento, a informação que a gente tem aqui na Jovem Pan é o seguinte, contrato até o final do ano, são 4, 5 meses de contrato, Chacon, depois ele vai para os Estados Unidos. Com todo respeito, você vai complementar a sua informação, mas eu acho uma vergonha um contrato desse. Eu acho uma vergonha. Primeiro que eu acho que é uma falta de respeito com a instituição. Tanto por parte de quem está fazendo esse contrato, que é o São Paulo, quanto por parte do Lucas. O Lucas não tem um mercado gigante na Europa. Ele já não tem mais um mercado. Tanto que ele não vai para a Europa. Não vai para a Europa. O Monterrey ele desistiu porque ele sabe que seria complicado para ele depois voltar para o São Paulo. Sabe sim, porque o torcedor do São Paulo ficou muito bravo com isso. Basicamente, eu até usei a expressão no nosso papo de setorista ontem à noite. É uma expressão que minha mãe me falava muito. É assim, na livre e espontânea pressão. Exato. Foi assim, na pressão da torcida que o Lucas Moura recusou o Monterrey. Mesmo assim, ele tá fechando, deve estar acertando os últimos passos para ir para o Los Angeles FC da MLS, vai jogar MLS, ali time que tem Carlos Vela, que é um grande jogador, e vai ser emprestado até o final do ano, né? Então, mas você não acha que pela grandeza do São Paulo, pelo tamanho do São Paulo Futebol Clube, é muito pouco para o São Paulo uma negociação como essa, um tempo como esse com o jogador? Concordo, mas tem um ponto. Hoje o São Paulo não oferece o dinheiro que o Los Angeles oferece. Tá. Hoje o poder financeiro do Los Angeles é muito maior. E isso acaba pesando no Lucas. Eu entendo o lado do Lucas também, quer fazer aquele pé de meia, família. Los Angeles, vamos combinar, tá um pouquinho mais tranquilo do que o Brasil no momento, né? Para viver. E assim, ele acha que tem bola ainda para jogar em alto nível fora, né? Mas o fora, talvez o mais legal seria na Europa. Eu entendo os dois lados. O do Lucas de fazer o pé de meia e do torcedor que tá insatisfeito com essa negociação. Eu só acho complicado, mas enfim. Você tem os números dele na passagem dele pelo São Paulo, não tem? Vamos relembrar então, Bora. Vamos colocar na tela aqui pro pessoal acompanhar. Olha só, o Lucas que saiu relativamente cedo, mas bateu aí quase 100 jogos, né? Pelo São Paulo, 94 jogos, 24 gols marcados e 21 assistências. É uma média até positiva, quase que uma participação por gol a cada 2 jogos. O último jogo dele pelo São Paulo foi diante do Tigre, onde ele levantou a taça, que o Rogério Ceni entregou a taça pra ele. E foi lá que ele prometeu que voltaria um dia ao São Paulo. Mas não por tão pouco tempo, né? E talvez o ponto é,
pô, daqui 3 anos, será que vai estar naquele alto nível, vai poder contribuir tanto pelo São Paulo? Eu acredito também de outro ponto, que tem que ver pelo lado positivo uma coisa. É melhor 5 meses decisivos, reta final da temporada, numa temporada que você ainda tá em aberto a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, o São Paulo, pra mim, a tabela, pelo menos dá pra chegar na final. Né? E tem um Campeonato Brasileiro que você pode lutar ali por um G4, uma posição na Copa Libertadores da América. Então é melhor 5 meses com o Lucas do que 0 meses. Eu entendo, mas não acho que o São Paulo é tão gigante que o São Paulo não pode ser uma ponte apenas. Concordo Com isso. Eu acho que o São Paulo não pode ser uma ponte. Vão me chamar de moreteiro, mas eu concordo com todos esses lados. Você vai falar do Rames. Só um detalhe. Qual é o time que tá querendo ele nos Estados Unidos? LAFC. Exato. Então ali é grana, é o país, é tudo isso. Agora, grandeza. E perto do São Paulo não é nada. O LAFC não existe. O LAFC não tem 20 anos. Não, mas não existe. Nenhum time americano existe comparado com qualquer time brasileiro grande. Entendeu? Mas antes que tivesse participado de todo o processo de construção da história do futebol nos Estados Unidos, o LAFC não tem 15 anos. Não. Eu sou mais velho que o LAFC. Quem vestiu a camisa foi o Rames Rodrigues. Aliás, deem valor a Alexandre Pato. Porque, eu não tô falando para não dar valor ao Lucas, não. Tem que dar muito valor ao Lucas, que foi um cara importante. Mas Alexandre Pato tá tendo pouca oportunidade, entrou. Sei que o Dorival tá sabendo o que tá fazendo com o Alexandre Pato, mas ele vestiu a camisa, ele pediu para mim jogar no São Paulo Futebol Clube. É uma situação diferente, então é legal dar valor ao Alexandre Pato também. E o Rames, hein? O Rames, como eu disse, já tá assinado, né? Então deve desembarcar amanhã na cidade de São Paulo. A torcida do São Paulo está na expectativa para saber qual que é o horário, se sai do jogo já vai recepcionar no aeroporto, qual aeroporto também, porque pode vir de jatinho particular, então talvez pouse um pouco mais longe. Se eu não estiver equivocado, Congonhas mesmo não pode receber, mesmo que jatinhos de voos internacionais. Mas aí tem aquele aeroporto Catarina, que é mais... Tem, do lado da estrada ali. Perfeito. Você conhece muito bem, que é caminho... Eu paro meu jatinho lá. Perfeito. Você faz a ponte aérea pra cá, pra São Paulo, com o seu jatinho no Catar. Perfeito. Então a torcida tá querendo saber em qual aeroporto que vai descer pra começar a se armar, mas ainda não tem essa informação. Mas nos próximos momentos o Rames deve ser pelo menos anunciado pela equipe do São Paulo, um grande reforço para a equipe do Tricolor nessa reta final de temporada. Mas e os números dele? Vamos ver também os números dele, pô. A gente já falou do Lucas, vamos falar do Rames Rodrigues. Nos últimos tempos, né, nas últimas 5 temporadas, são 107 jogos, 24 gols marcados, 30 assistências. Na carreira toda, são menos de 500 jogos, 453, 120 gols marcados, 147 assistências. Ele é muito mais forte nisso, né, como um garçom do que como um goleador. Esses números das últimas 5 temporadas podem parecer baixos, mas a gente tem que levar em consideração uma coisa. Ele passou algumas temporadas em uma baixa, de questão física mesmo, jogando pelo Everton, e tinha uma competição também maior por posição, né? Você joga num alto nível e você não tá naquele seu melhor momento. Também tem que ser levado em consideração. E outra temporada que ele esteve no Catar, no Al Rayyan. E no Catar, o campeonato ele tem 22 jogos e ele participou de mais da metade. Então também tem que ser levado em consideração isso. São poucos jogos, se a gente for parar para pensar nos últimos 5 anos, uma média de 20 e poucos jogos por temporada, mas ainda assim são números que eu acho que, chegando no futebol brasileiro, é um jogador de alto nível. E é um jogador que o São Paulo precisa para meter a bola pro Caleri. A verdade é essa, o São Paulo tá precisando de um meia que meta a bola pro Caleri. Seu palpite pro jogo de amanhã diante do Bahia, ao contrário da Neoquímica Arena, amanhã estará abarrotado o Morumbi. Exatamente, né? Venda de ingressos, já também começaram os ingressos a vender pro Corinthians e tá quase que esgotado, né? Em quase todos os setores. Promessa de recorde de público e de renda também. Pra partida de amanhã, Caleri já não jogaria porque tá lesionado, ainda se recuperando de lesão, mas também está suspenso. Luciano não joga. E o Gabriel Neves ainda se recupera de lesão, então são desfalques para a equipe do São Paulo nessa partida. Eu acredito que o São Paulo vence mais apertado. Acho que dessa vez mais apertado. 1-0, 2-1, mas uma vitória mais apertada. 2-0, Tricolor. Tá bom. Valeu, Chacon. Obrigado. Valeu, tamo junto.